A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sou o pastor Moisés Vieira de Lima, começando aqui mais um subsídio para a nossa escola bíblica dominical. Já estamos na lição de número 10, a lição de adultos, a vista de adultos, da editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Lição de número 10 desse segundo trimestre de 2023 para 4 de junho de 2023. O assunto da lição é quando os pais sepultam seus filhos. Vamos tratar deste assunto tão delicado, mas que nós não podemos deixar de falar dentro desse contexto que estamos falando das várias situações, ocorrências, tudo aquilo que acontece no seio da família. O luto é uma delas, e luto parental também. Então, esta lição, vamos falar um pouquinho sobre o luto parental, tomando como base aqui o que aconteceu com Jó, certo? Então vamos lá para mais um subsídio, de já agradecendo a Deus por você que sempre está conosco, sempre está nos acompanhando, pastores, amigos, professores de escola dominical, você que tem tirado um tempozinho para assistir esses vídeos, que compartilha, que tem adotado a ideia e abençoado aqui o canal com a sua visualização e o seu like. Que Deus te abençoe poderosamente. Quando os pais sepultam seus filhos, é o assunto desta lição. O texto áureo diz-nos assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. A verdade prática diz: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. A leitura bíblica em classe encontra-se em Jó, capítulo 1, versículos 13, e depois versículos 16 até o 19. Diz assim o versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Pula para o 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Ainda estes falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Bom, é desse assunto aqui, da morte dos filhos, que estamos tratando nesta lição. Muito difícil para Jó e sua esposa ter que fazer o velório de 10 filhos de uma vez só, 7 homens e 3 mulheres. Fazer o velório de um único filho já não é fácil. Nunca passei por essa experiência, espero não passar. Porém, estamos no mundo e sujeitos a tudo que possa acontecer nesse mundo. A perda de um filho é a mais complicada do que as outras que a gente pode ter na família. Perder a mãe é ruim, muito ruim, a minha já foi. Perder o pai é ruim, muito ruim, o meu também já foi. Perder irmão, também já perdi vários. Não tive a experiência de perder um filho, espero não ter. Espero morrer e eles fiquem vivos. Mas nem sempre acontece assim, certo? E é porque isso é antinatural. Os pais é que devem serem sepultados pelos filhos, e não o contrário, o pai sepultar o filho. Por isso que eu digo, e repito, muita gente já fala isso, que é a perda mais complicada no seio da família, a mais difícil de ser aceita, o sentimento mais difícil de ser controlado e que perdura por mais tempo na vida da gente. É esse sentimento de perda de um filho ou de uma filha. Agora imagine 10 em um só dia.
A introdução da nossa lição diz: o patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Nesta lição estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia, que talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana. A palavra-chave é sepultar. A palavra-chave desta lição, sepultar. É em torno disto aí que estaremos trabalhando domingo, em alguns lugares, em outros dias da semana, né? Mas a escola dominical, via de regra, é domingo. Estaremos trabalhando essa temática. Aí eu pergunto, você que me assiste agora, que me acompanha, vendo este vídeo neste exato momento, que é pai ou mãe, se todos os teus filhos morressem hoje, qual seria o teu comportamento, meu irmão, minha irmã? Imagine, não sei, você tem 2 filhos, tem 3 filhos, 8 filhos, ou mesmo apenas um. Se todos os teus filhos morressem hoje, todos, qual seria o seu comportamento? Será que teríamos equilíbrio de Jó? Eu não sei dizer por mim também, não consigo dizer nem por mim, porque os sentimentos nesta hora nos traem, as emoções nos traem. A gente pode estar controlado naquele momento do luto, por mais que a gente se controle, mas quando chega aquele momento do caixão, ser colocado no carro e seguir para o cemitério, ter que descer a sepultura, esse momento não é fácil. A gente fica se controlando no momento do velório, recebendo as pessoas e tudo, tentando se controlar ali no choro. Mas quando chega o momento do caixão descer a sepultura e ser jogado o aterro por cima, o barro por cima, e a gente saber que realmente ali é um ponto final, não é fácil. O coração precisa realmente estar muito, muito, muito preparado nessa hora. E é aí que a fé do cristão se mostra autêntica. Observe que no livro de Jó, ele diz: Deus deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. O luto por 10 filhos de uma vez não fez que Jó, embora tivesse com o coração partido, a alma dolorida e fazendo de tudo para se mostrar forte, para controlar ali a sua esposa e consolar a sua esposa, mas por dentro ele estava ferido, o coração estava sangrando, a alma estava abatida. Não foi fácil para Jó segurar aquele choro. E creio que ele chorou. Teve o velório, teve o enterro. A Bíblia não entra nesses detalhes. Não foi fácil, mas em nenhum momento Jó abriu a sua boca contra Deus porque isso aconteceu. Em momento nenhum. E olha que Jó não sabia do que estava acontecendo nos bastidores. Ele não sabia que nos bastidores da sua vida, no lado espiritual, o inimigo das nossas almas estava ali dizendo: não, ele vai blasfemar. Se eu tirar os bens, ele vai blasfemar. Jó não blasfemou. Agora, se eu tirar os filhos dele, ele vai blasfemar. Jó não blasfemou. Então, você e eu, servos de Deus, crentes em Jesus Cristo, que cremos na palavra do Senhor, a dor é grande, a perca é irreparável. Porém, nada justifica alterarmos tanto as nossas emoções ao ponto de pronunciarmos palavras que cheguem a beirar a blasfêmia e a afronta diante de Deus. Tenhamos cuidado nesse sentido. Então, no primeiro tópico que fala da família de Jó, quem ele era, diz que seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. E mesmo na hora do luto, Jó não perdeu esse caráter santo, certo? A esposa de Jó, a Bíblia não fala muito sobre ela. E a gente às vezes até se pergunta, por que que o inimigo derrubou a casa, matou 10 filhos, fez com que o rebanho de Jó fosse todo roubado, plantação fosse destruída, tudo, Jó perdeu tudo. Por que que o inimigo acabou com tudo? E por que que ele não matou a mulher do Jó também? Por que não matou a mulher também, né? Parece-me que deixar a mulher viva fosse até uma forma de o inimigo dizer: eu vou contar com uma ajuda
porque ela não tem a mesma fé que ele, ela não tem o mesmo equilíbrio que ele. Quem sabe ela me ajude a fazer esse rapazinho blasfemar e sair do seu caminho de santidade. Chegou realmente o momento que ela, pelas aflições e angústias, disse para Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porém, ela não abandonou Jó, continuou com ele durante aquele período todo. Ela, claro, perdeu a paciência com tudo que aconteceu, estava acostumada no luxo, na riqueza, ter uma vida abastada, abastecida, né? Uma vida nababesca, para agora ficar pobre, desamparada de filhos e com o esposo doente por tanto tempo. Alguns estudiosos dizem que essa prova de Jó, a sua doença, até ele ser restaurado, lá no final do livro, capítulo 42, demorou cerca de 20 anos. Então não podemos criticar também a esposa, porque a dor foi grande e ela não abandonou Jó. Lá na frente, quando Deus muda a sua história, eu não sei se foi 20 anos, não posso afirmar, como alguns dizem, mas se foi 20 anos, Deus fez com que ela visse a mudança radical que aconteceu na vida de Jó, a sua cura, e permitiu que ainda vivesse 140 anos e ainda tivesse com aquela mesma mulher outros 10 filhos, certo? Então, ela passou o que passou e mãe é mãe, não podemos criticá-la por não ter a mesma capacidade, mesmo equilíbrio de Jó. Jó era um homem diferenciado, certo? Muito bem. Quando falamos aqui dos filhos de Jó, a Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifício a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias, ou seja, o zelo e o cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos, aqui está bem demonstrado em Jó, capítulo 1, versículos 4 e 5. Quando eles faziam suas festas lá de 1, 2, 3, 4 dias, sei lá quantos dias, que terminavam, o Jó chamava: os meus filhos, vão cá. Passava, quem sabe, orientação para cada um, conselho, e dizia: agora eu vou orar por vocês, vamos fazer um sacrifício para Deus, e tudo e tal e tal. Já pensando assim, vai que esses meninos encheram a cara e falaram que não devia, e sem saber o que estavam falando, falaram contra Deus, algo que afronta a Deus. Então, já prevendo, não era nem que ele tinha certeza, mas prevendo que eles pudessem chegar a essa situação, ele fazia logo um sacrifício para Deus. Agora, interessante aqui nessa questão da morte de filhos, é que muitos pais têm o sentimento de culpa e de revolta pela perda dos filhos. Muitos têm. Às vezes o filho morreu na desobediência, sem temor a Deus, sem honrar pai e mãe, mas mesmo assim, muitos têm esse sentimento de culpa e ao mesmo tempo de revolta quando o filho morre. De culpa quando alguns ficam analisando que poderiam ter sido um pai melhor, uma mãe melhor, poderia ter dado um melhor ensino, um tempo melhor para os filhos, um cuidado melhor, ter exigido um pouquinho mais, não ter liberado tanto. E outros de revolta porque talvez criou direitinho, aconselhou, orientou, deu bom exemplo e tudo, e mesmo assim o filho morreu. Então fica essa mescla de sentimentos de culpa e ao mesmo tempo de revolta. Precisamos vigiar quanto a isso. Você que talvez esteja no luto nesse momento por teu filho, no luto parental, é assim que se chama o luto de quem perde filhos, né? Luto parental. Peço a Deus que te dê a graça para suportar este momento tão difícil e você possa seguir adiante olhando para Jesus sem desanimar, sem vacilar, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Bom, o segundo tópico fala sobre lidando com a morte dentro da família. Quando tudo parecia normal para Jó, a morte surpreendeu. Todos seus filhos morreram de um só dia. Todos nós entendemos que os filhos devem ser a extensão dos pais. Que os pais, ao morrerem, eles devem continuar. Não somente levando o DNA do pai e da mãe, mas o nome da família, certo? A perpetuidade de um povo, de uma cultura, de um modo de falar e tudo mais. Então, os filhos devem ser a extensão dos pais. Quando o filho morre, é como se tivesse uma ruptura nessa continuidade familiar, nessa cultura, nessa história que as famílias levam, certo? E foi isso que aconteceu com Jó. Porém, Deus lhe deu a graça de lá na frente ele ter outros filhos
e essa continuação, essa extensão pôde ser continuada. E no meio da dor, Jó permaneceu fiel. Jó rasgou o manto, tá? Rapou a cabeça, lançou por terra e fez o quê? Adorou ao Senhor. Ele já começou a entrar num processo de aceitação do que tinha acontecido ainda no momento em que recebeu a notícia. Esse processo de aceitação é muito demorado. Tem gente que está com 2 anos, ainda não aceitou que o filho morreu ou a filha. 5 anos, ainda não aceitou. 10 anos, ainda guarda a roupazinha do falecido, guarda as fotos, faz quase um altarzinho, entendeu? Tudo, não mexa, isso aqui era a cama do meu filho, isso aqui era o quarto do meu filho, e tudo, e a pessoa fica nessa prisão. É amor, mas é amor que se torna prisão. Pronto, filho morreu, terminou o tempo deles aqui na Terra, não importa como morreu, o tempo deles passou. A vida continua, mas a pessoa fica presa a um luto que não se acaba. Todo pai tem quando os filhos morrem, porque enquanto o pai estiver vivo, aquele sentimento de perda está ali dentro. Porém, a vida continua. O filho foi, a filha já foi, passou o período deles aqui, e nada os vai trazer de volta. Se eles tiverem morrido no caminho do Senhor, na comunhão com Deus, com a sua salvação garantida, e os pais estão vivendo assim, então vai chegar o dia em que todos se encontrarão de novo, a morte será vencida e viveremos em alegria. Mas agora, fazer da morte de quem já morreu há 5, 6, 7, 8 anos, reviver aquele momento dramático do corpo ali sendo velado, do caixão descendo à sepultura, e tudo, e ficar olhando as roupas, e sempre olhando as fotografias, e tudo mais e tal, é complicado. Se torna uma prisão, e não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que sejamos felizes, tenhamos uma vida de abundância. Não vai sair da nossa mente nossos entes queridos, porém, temos que saber que o tempo deles passou, e existem outros parentes, e há até mesmo outros filhos, que precisam do carinho, do amor dos pais e do cuidado, certo? Então, a passagem bíblica mostra que a dor e a perda não passa, mas o processo de aceitação tem que ser feito, e de forma digna. E Jó fez isso. Um dos meus irmãos que já morreu novo, aos 21 anos. Não chegamos a fazer seu enterro, porque foi encontrado depois de muitos dias e o corpo estava dentro de uma água, então estava muito complicado. Lá mesmo onde acharam, a muitos quilômetros de distância da nossa casa, foi enterrado em outro estado. Só veio para casa uma mochila com suas roupas e documentos que o pessoal lá de onde ele trabalhava mandaram para a gente. E o atestado de óbito. Só. Então não teve como fazer enterro, não teve velório, não teve nada disso. E minha mãe chorando em casa, os vizinhos souberam, uma irmã da igreja veio lá e foi consolar minha mãe e disse: "Ô, irmã Regina, não chore. Eu sei que está difícil, a senhora já perdeu outros filhos e tal, mas que Deus te dê força, minha irmã, e tal, e tal, e tal." E minha mãe disse para aquela irmã: "Ô, minha irmã, eu não estou chorando porque perdi um filho. Ele não é o primeiro que eu perdo. Eu estou chorando não é porque ele morreu. Eu estou chorando por causa da segunda morte, porque ele morreu desviado. Conhecia a verdade, sabia da verdade, mas morreu desviado. Morreu longe dos caminhos do Senhor. Então eu estou chorando porque eu perdi um filho, mas eu estou chorando muito mais por causa da segunda morte, que é a morte eterna. Essa separação é para sempre. Quem morre com Cristo, a gente perde temporariamente, momentaneamente. Mas um dia vamos nos encontrar todos de novo. Agora, quem morre sem Cristo é separação eterna de Deus, da família e de todos. Certo? Bom, agora na hora do luto, precisamos vigiar realmente para não culpar Deus, como diz aqui no 3º tópico. Não culpar Deus. Não é muito difícil de, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano passar a blasfemar. Perdas inesperadas e se desesperar e passar a blasfemar de Deus. Aquele livro Catacumbas de Roma, eu até recomendo que você procure e leia.
Eu li há muitos anos atrás, nem me lembro quanto tempo faz. No livro Catacumbas de Roma tem uma parte que fala dos escritos que tem nas lápides e fazer uma comparação entre as lápides de cristãos e de pagãos. Muitas lápides de cristãos têm lá a mensagem: descansa no Senhor. Foi levado pelos anjos à presença de Deus. Viveu assim, 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 e hoje descansa no seio de Abraão. Tal, tal, essas coisas assim. E as lápides dos pagãos, totalmente diferente as mensagens. Uma que me chamou a atenção dizia assim: eu, Procópia, levanto as mãos contra Deus que me levou inocente. Era uma lápide, né, uma frase póstuma, como se fosse o próprio morto falando. Um parente, um amigo, sei lá, que produziu a lápide, colocou essa frase: eu, Procópia, levanto as mãos contra Deus que me levou inocente. Aí tinha assim: ela viveu 20 anos. Esse túmulo, ou essa lápide, foi erigida por Prócoro, talvez um parente, um amigo, sei lá quem. Mas esse foi o sentimento que a pessoa quis expressar, de revolta contra Deus. Até na hora da morte, está escrito na Bíblia, até no último momento, a gente vê a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Agora, quem morre com Cristo tem uma esperança que os demais não têm. Um dia nós vamos estar com o Senhor, vamos estar, todos, para sempre, junto com aquele ente querido que partiu, que morreu em Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, nos dá esta palavra de consolo e de esperança, tá? E aí nós entendemos que para o salvo, a morte não é o fim, não é o fim, é apenas uma passagem para a vida eterna de uma vez por todas. Nós temos esta tranquilidade, porque a palavra de Deus, aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 até o 4, diz assim: então vi um novo céu, uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Essa é a nossa alegria, a nossa confiança. Sabemos que para o salvo, a morte não é o fim. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, professor, aluno, que seja uma lição enriquecedora para todos. Você que está nesse exato momento vivendo o luto da perda de um filho, que Deus te dê graça e passe um bálsamo que refrigera a tua alma e o teu coração, e te dê força para vencer este momento, e que você jamais perca a alegria de viver porque perdeu um filho. O Espírito Santo ainda existe, Deus existe, Jesus Cristo te ama e o Espírito Santo mora em você, e a certeza e a alegria da salvação, essa gente não perde. Que a graça de Deus repouse sobre cada um. Mando meu abraço, meu pastor presidente José Alves Cavalcante, pastor presidente da Assembleia de Deus em Açailândia e da minha convenção a Comadesma, ao primeiro vice-pastor Raul Cavalcante e também a todos os membros da mesa diretora. Um abraço para todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.